aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Eu espero que vocês estejam bem, porque o tio aqui tá bem. A gente vai mudar um pouco o nosso método de aula e eu espero que vocês gostem daqui pra frente. E vai ser, eu vou trabalhar com slides, eu vou deixar o slide também na plataforma e desde já deixar claro que a gente vai falar sobre essas cidades e estados da Grécia, que é muito importante para vocês conhecerem um pouco mais sobre essa sociedade, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Então, pessoal, nós vamos aprender hoje sobre essas cidades-estados da Grécia Antiga, a polis grega, que também ela é assim conhecida. Então, toda vez que vocês ouvirem falar sobre polis grega, ela está se referindo à cidade-estado. E o que a gente falou sobre uma cidade-estado? Ela é uma cidade que ela tem autonomia própria, ela tem lei própria, ela tem uma organização política própria, e é isso que vai diferenciar. Por exemplo, Atenas ela é completamente diferente de Esparta. E quando a gente for estudar Esparta, você vai perceber isso. E você vai ver que elas faziam parte de um mesmo povo, faziam parte de um mesmo território, que era a Grécia, mas elas eram completamente diferentes uma da outra. E hoje nós vamos aprender sobre Atenas. Eu separei essa imagem porque ela define muito bem o que é a cidade de Atenas. Isso aí, como a gente já havia falado na aula anterior, é a Acrópole. A Acrópole é o ponto mais alto da cidade, nunca esqueçam disso. E era lá que eles construíam, né? Construía o templo, construía a chamada cidadela. E era um ponto, assim, um ponto de referência, era praticamente um ponto central. Praticamente não, era um ponto central das cidades. E isso vai ser muito importante lá na cidade de Atenas. Aí vocês veem nessa figura aí acima, o templo da deusa Atena, que é exatamente a deusa protetora da cidade. E mais na frente a gente vai conhecer um pouco sobre os deuses, não vejo a hora desse momento chegar. Atenas, o que ela é, o que ela era, o que representou para a sociedade, tanto a Grécia quanto para o mundo. Bom, ela é a atual capital da Grécia. Talvez na hora o vídeo ele mostre as letras um pouco assim separadas, mas não é um erro ortográfico. Eu acho que é o próprio celular aqui que está fazendo isso. Mas acredito que vocês vão entender direitinho. Bom, Atenas ela é a atual capital da Grécia, mas ela não se compara com a Atenas antiga. Essa atual capital, ela é muito comportada, ela é muito discreta, tímida, se a gente for comparar com a Atenas da antiguidade. São completamente diferentes uma da outra. E ela foi fundada pelos jônios. Vocês sabem que a Grécia é formada por vários povos. E no caso de Atenas, foram os jônios que fundou essa cidade. E ela tem poucas terras férteis. Como vocês veem a imagem anterior sobre Atenas, vocês percebem só por essa imagem que, claro, aqui não é toda Atenas, mas aqui dá para perceber que ela não tem essa terra fértil, né? É uma região montanhosa e locais onde tem uma grande quantidade de pedras, logicamente é difícil de se plantar, é difícil de manter uma economia agrícola, como era o forte das cidades na época. Lembram do Egito com o rio Nilo? Isso não vai acontecer com Atenas. Então, por ter poucas terras férteis, eles desenvolveram o comércio pelo mar. E que mar era esse? O Mediterrâneo. Através do mar Mediterrâneo, eles faziam uma conexão com outros povos através do comércio, e não apenas isso, eles também conseguiam colonizar outras terras. E Atenas ela foi governada pelos reis basileus, que se chamavam basileus, né, se consideravam.
E eles exerciam uma função de chefe supremo, de sacerdote, juízes e comandantes de exército. A gente vai entender um pouco sobre esses reis, e é bom que você separe, a partir de agora, essa imagem de rei que você tem. Um rei do Brasil não é o mesmo. O rei Faraó, lá no Egito, não era o mesmo desse rei aqui em Atenas. O rei... Lembrando que no Brasil a gente não teve rei, viu? Só recapitulando bem aqui, a gente teve imperador, que é diferente. Lá na Babilônia, por exemplo, vai ter outra figura de rei. Então, o que eu quero dizer? Cada sociedade ela vai ter um exemplo de rei, ela vai ter uma forma diferente de governar. E no caso de Atenas, esses reis eles eram um pouco diferentes. Esses basileus, eles comandavam com apoio, eles governavam com o apoio de um conselho. E esse conselho era chamado de areópago. E o que era, professor, um areópago? Bom, um areópago ele era formado pelos membros da aristocracia. E o que era essa aristocracia? Eram os chamados eupátridas. Eram aqueles que eram proprietários de terra, que eles juntos formavam uma oligarquia, né? Que essa oligarquia é um governo de poucos, é um governo que apenas aqueles grandes proprietários é quem mandavam. Então, os reis eles não tinham tanta autonomia, não tinham tanta liberdade, eles eram exatamente controlados, vamos dizer assim, por esses eupátridas. E aqui uma imagem que eu posso representar aqui sobre a oligarquia, para que vocês venham entender, que é um governo de poucos, né? São grupos. Aqui ela está dividida exatamente em grupos. Significa que você, na Grécia Antiga, você não teria tantos direitos quando o governo era uma oligarquia. A oligarquia também vai acontecer no Brasil, sabia? De uma forma diferente, claro. E como era que se comportava essa sociedade ateniense? Bom, elas eram divididas em eupátridas, que era a aristocracia, né, da época. Esses eupátridas, eles eram os proprietários das menores terras e era um grupo formado pela aristocracia rural. Os georgoi, ou georgoi, eram pequenos agricultores, proprietários de terra, pouco férteis, e eles desenvolviam a agricultura de subsistência. Então ele já tem uma diferença ali dos eupátridas, que era um grupo da aristocracia rural, e esses outros, eles eram pequenos agricultores. Quem vinha depois? Os demiurgos. E esses demiurgos, eles eram formados pelos comerciantes e artesãos. Logo depois vem os metecos. Quem eram os metecos? Eram os estrangeiros, ou homens livres que atuavam como comerciantes e artesãos. Na verdade, eles atuavam como comerciante e artesão, mas a gente não pode confundir esses metecos, com os demiurgos, porque eles eram estrangeiros, os metecos eles eram estrangeiros que viviam ali, ou seja, eles podiam até ser comerciantes, mas eles não eram considerados no mesmo nível dos demiurgos. Exatamente por serem estrangeiros, ou homens livres no caso. E depois vinham os escravizados, que eram os prisioneiros de guerra ou por dívidas. E como eles atuavam? Eles atuavam como mineiros, ferreiros, agricultores, professores. Mas calma lá, professor ele vai ter uma diferença dependendo da sociedade. Ele podia ser professor mesmo sendo escravo. E aí essa imagem ela representa muito o que era a sociedade grega, né? Era formada assim por esses agricultores, esses homens que viviam lá na própria sociedade de Atenas, essas roupinhas
eles controlavam tudo. Aqui você vê as pessoas trabalhando aí, esses que estão no chão, você logicamente já associa aos prisioneiros de guerra, né, aos escravizados. Ali, esses 3 homens que tem aí, a gente pode classificar eles já, né, como eupátridas, os georgóis, ou georgóis, ainda não lembro muito esse nome, e os demiurgos. Nós temos os metecos, e também essa imagem ela representa uma mulher chorando, vocês percebem? Essa mulher chorando, na minha visão, interpretando essa imagem, eu posso classificar que é porque a mulher ela não tinha o direito de cidadã na Grécia. Então, mulheres não eram consideradas cidadãs. Para você ver que o conceito de cidadania ele muda, né? De cada local, de cada sociedade. Hoje, para nós nos consideramos cidadãos brasileiros. Mas na Grécia esse termo cidadania não era para todos, não. E as mulheres não eram consideradas. E em Atenas vem a acontecer as reformas políticas também. Por exemplo, somente os eupátridas eles decidiam sobre os problemas da cidade. E isso gerou conflitos, né? Se só eles controlavam, então logicamente outros povos vão sentir a diferença, vão sentir dificuldades. E aí Drácon, em 650 a 600 a.C., ele criou as primeiras leis escritas de Atenas, porque antigamente a lei só era falada, e além disso ele vai estabelecer penalidades severas. Solon, em 638, eu vou deixar a data aí, gente. Não vou ficar falando datas, porque datas vai dar um embaralho na cabeça. Mas eu deixo aqui para vocês verem. Bom, o Solon, ele formulou leis que aboliram a escravidão por dívidas. Então, na era de Solon, já não havia escravidão por dívidas. E também ele criou a eclésia. E o que vem a ser a eclésia? A eclésia, ela vem a facilitar os povos de que eles pudessem ter uma participação maior nas decisões. Então, a eclésia ela é formada por uma assembleia de cidadãos, e a gente pode muito bem representar por essa imagem, que tem as pessoas ali falando, discutindo, e lembra muito um comício, né? Lembra muito uma reunião pública onde se decide, se informa. Aqui eles transmitem para os demais povos o que está acontecendo na cidade, quais são as leis, o que eles devem criticar, o que eles devem condenar ou não, enfim. E aí vem Pisístrato. O Pisístrato. Pelo amor de Deus, que nomes complicados. Pisístrato. Ele apoiou as camadas menos favorecidas. Só que, em compensação, o Pisístrato, esse carinha aí, ele criou a tirania. Só pelo semblante dele, né? Quem esculpiu essa imagem, essa estátua dele, criou representando exatamente a feição tirana, né? Que a gente tem hoje como tirania. Tirania não é algo bom. A partir do momento que um tirano, ele passa a governar, as pessoas elas não têm poder nenhum, elas não têm voz nenhuma. Então a tirania ela não é boa. Tem uma cachorrinha latindo, querendo disputar comigo, mas vamos lá. E Clístenes, esse carinha aí bonitinho, né? Só que não. Ele é quem dá origem à democracia, ao que a gente chama de democracia na Grécia, né? Ele agrupou os cidadãos em 10 tribos, limitou os eupátridas e estendeu a cidadania. E agora a gente vai falar sobre Péricles. Eu fiz uma bagunça aqui no ano, mas enfim, acredito que vocês vão entender. É de 495 a 429 a.C. Pronto.
Vamos ver quem é esse Péricles. É esse Péricles aí, ó. Só o 10. Não, gente, não é esse Péricles. É esse aqui. Bom, Péricles, ele comandou a política de Atenas por 30 anos. E a administração dele possibilitou o desenvolvimento das artes, da arquitetura, da filosofia, que vai ser muito importante lá na Grécia Antiga, e das ciências. Esse período de Péricles, ele foi tão importante que foi chamado de o século de Péricles, para vocês terem uma ideia. O quanto que ele desenvolveu as coisas lá em Atenas. Ó, Périclesão! E como era que se comportava a democracia ateniense? Agora a gente vai entender como que esse termo democracia é tão diferente naquela época para os dias de hoje. Bom, ela era possível apenas para os cidadãos. E quem eram os cidadãos? Eram os homens, filhos de pai atenienses, ou seja, somente da cidade de Atenas, eram os maiores de 18 anos, e eles podiam fazer o quê? Opinar sobre leis, julgar questões importantes para a cidade, porém, nem todos participavam das assembleias. O que mais? A democracia ateniense ela vai ser dividida em grupos. Tem os estrategos, que era um grupo de 10 cidadãos eleitos anualmente. Eles exerciam o comando militar e aplicavam as leis. O Tribunal dos Heliastas, ele é um tribunal popular formado por 6.000 cidadãos, que eram sorteados anualmente. O que eles faziam? Julgavam as questões da cidade. Além disso, vai ter a Eclésia, que a gente falou antes sobre a Eclésia. A Eclésia era uma assembleia popular integrada pelos cidadãos. Ela era convocada conforme a necessidade e tinha poderes relativos à administração da polis, as leis criadas, a sua aplicação, entre outras atribuições. Então a Eclésia, ela vem a ser um fator muito importante lá, porque ela se torna mais popular. Então as decisões elas passam de sair mais de um grupo para ser mais popular. E junto com ela tem o Bulé, que era um grupo formado por 500 cidadãos. Era um grupo formado por 500 cidadãos que eles eram escolhidos por sorteio anual. Ou seja, não era nada democrático, né, como a gente pode ver. E eles preparavam as leis. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula eu irei corrigir o exercício que eu passei na aula anterior e também irei corrigir o exercício da página 58. Eu deixei esse exercício para vocês fazerem. Página 58, tá bom? Fiquem atentos. Eu vou colocar esse slide na plataforma. Eu vou também estar corrigindo junto com vocês. E não percam, por favor, as aulas, porque esse assunto é muito, 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 muito importante. Tá bom? Um beijo e até mais.